Apocalipse de Jesus segundo São João, versículos 1 a 5. E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças e falou comigo, dizendo: Vem, eu te mostrarei a condenação da grande prostituta. Está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra. E os que habitam a terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Me levou em espírito a um deserto e vi a mulher sentada sobre uma besta de cor escarlata. Estava cheia de nomes de blasfêmia e tinha 7 cabeças e 10 chifres. E a mulher estava vestida de púrpura e de escarlata e adornada com ouro e pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundície da sua prostituição. E na sua testa estava escrito o nome: Mistério, a grande Babilônia, mãe das prostituições e abominações da terra. No capítulo precedente, fomos informados de que da grande Babilônia Deus se lembrou para lhe dar o cálice do vinho da indignação da sua ira. E o profeta se ocupa agora mais em particular do assunto desta grande Babilônia. E para apresentar um quadro completo dela, retrocede e nos lembra alguns fatos da sua história passada. Os protestantes em geral, desde Martinho Lutero, creem que a mulher apóstata, apresentada neste capítulo, é um símbolo da Igreja Romana. Entre esta Igreja e os reis da terra tem havido realmente um contato ilícito, um estranho conúbio, e com o vinho da sua fornicação ou com as suas falsas doutrinas, eles têm sido embriagados, porque ela tem embriagado todos os habitantes do mundo. E aí se baseiam para explicar a reforma protestante desde Martinho Lutero. Igreja e Estado. Esta profecia, com a sua distinção entre Estado e Igreja, é mais concreta do que outras aplicáveis ao poder romano. Temos aqui a mulher, a Igreja, sentada sobre uma besta escarlata ou escarlate, que é o poder civil, pelo qual ela é transportada e que ela dirige e guia para seus próprios objetivos, como um cavaleiro dirige o cavalo sobre o qual está montado. As vestes e decorações desta mulher, apresentadas no versículo 4, estão em flagrante harmonia com a aplicação feita deste símbolo, porque a púrpura e a escarlata são as principais cores usadas nas vestes de papas e cardeais. Entre as miríades de pedras preciosas que adornam o seu serviço, segundo o testemunho ocular da história, a prata
prata é raramente conhecida e o ouro parece pobre. E da taça de ouro que está na sua mão, símbolo da pureza, de doutrina, de profissão, que devia ter contido só o que é inalterado, inadulterado, o que é puro, inconspurcável, ou explicando a figura só o que está em pleno acordo com a verdade divina. Infelizmente daí saem somente abominações e o vinho da fornicação, símbolo adequado das suas abomináveis doutrinas e ainda práticas mais abomináveis. Não sou eu quem o diz, mas é o próprio Apocalipse. A rigor, a interpretação que identifica a Igreja de Roma com a Babilônia apocalíptica nem data da Reforma. Já no sétimo século e seguintes, a Igreja Romana estava unida com a cidade de Roma pela junção dos poderes temporal e espiritual na pessoa do Pontífice Romano. E quando a Igreja de Roma começou a apresentar os seus dogmas e a impô-los como necessários para a salvação, então foi publicamente afirmado por muitos, embora ela queimasse alguns por terem feito, que ela estava cumprindo as profecias apocalípticas, referindo-se à grande Babilônia. Embora a destruição de Roma pagã pelos gostos do quinto século fosse um acontecimento da máxima importância, contudo, nenhuma única testemunha do passado pode ser citada em favor da exposição de Bossuet e seus correligionários, que veem o cumprimento das previsões do Apocalipse respeitantes da destruição de Babilônia na queda de Roma pagã pela espada de Alarico. Efetivamente, essa exposição é moderna. É uma interpretação ulterior. Foi imaginada por Bossuet e outros mais para combater a outra que eles chamam a interpretação protestante. A identificação da Babilônia apocalíptica com a antiga Roma pagã como seu adequado antítipo é uma intervenção da moderna Roma papal. Isso está no livro de Wordsworth, União com Roma, páginas 19 e 20. Mas vamos ver também o que diz Islam, as duas Babilônias, página 6. Em 1825, por ocasião do jubileu, o Papa Leão XII cunhou uma medalha, tendo num lado a sua própria efígie e no outro a da Igreja Romana, simbolizada como uma mulher, segurando com a mão esquerda uma cruz e com a mão direita um cálice, com a legenda em volta dela: Sede Super Universum. Tradução: todo mundo é o seu assento. Isso também não é nossa invenção, está na história. Esta mulher é explicitamente Babilônia. Roma é, portanto, Babilônia com exclusão de todos os outros corpos religiosos? Não. Pelo fato de que ela é chamada Mãe das Impudicas, como já fizemos notar, que mostra que há outras organizações religiosas independentes que constituem as filhas apóstatas e pertencem a essa grande família. Ainda neste capítulo 17, versículos 6 e 7. E vi que a mulher estava embriagada do sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus. E vendo-a eu, me maravilhei com grande admiração. Então o anjo me disse:
por que te admiras tu? Eu te direi o mistério da mulher e da besta que atrás, a qual tem 7 cabeças e 10 chifres. Uma causa de admiração. Por que se maravilharia São João, assim grandemente admirado, quando viu a mulher embriagada com o sangue dos santos? Era a perseguição do povo de Deus, porventura, no seu tempo, alguma coisa estranha? Ele próprio não viu Roma estender os seus mais ferozes anátemas contra a igreja do Cristo? Ele próprio não foi exilado na ilha de Patmos, vítima desse cruel poder? Mas então, por que se admirou quando seus olhos penetraram o futuro e viram Roma ainda perseguindo os santos de Deus? O segredo da sua admiração era justamente esse. Toda a perseguição testemunhada por ele havia procedido da Roma pagã, ostensivamente hostil ao Cristo de Deus. Não era de estranhar que pagãos perseguissem os verdadeiros seguidores de Jesus, o Cristo anunciado desde Moisés. Mas quando São João viu no futuro uma igreja professamente cristã perseguir os seguidores legítimos de Jesus e se embriagar com seu sangue, então não pôde deixar de se admirar com soberbo espanto. Vocês já ouviam alguma coisa antes sobre esta explicação? Alguém ouviu? Isto é novo. Mas Jesus fez isto, fez João ver no futuro o que seria uma igreja, que é a transposição espiritual do Império Romano. Quem o diz não sou eu, é o próprio Jesus. Se alguém está zangado, fique zangado diretamente com Jesus, que eu não tenho nada com isso. A mim só cabe ter a coragem de proclamar tudo isto, até o fim da vida. Capítulo 17, versículos 8 a 11. A besta que viste foi e já não é. E há de subir do abismo e irá à perdição. E os que habitam a terra, cujos nomes não estão escritos no livro da vida, desde a fundação do mundo, se admirarão vendo a besta que era e já não é, mas que virá. Aqui há sentido, aqui há sabedoria. As 7 cabeças são 7 montes sobre os quais a mulher está sentada. E são também 7 reis. 5 já caíram. Um existe, outro ainda não veio. E quando vier, convém que dure pouco tempo. E a besta que era e já não é ela também o 8º, que é dos 7, que vai à perdição. Temos aqui Roma, 3 fases ou períodos. A besta de que o anjo fala é evidentemente a besta escarlata ou escarlate. Uma fera como a que aqui é introduzida é um símbolo de um poder opressor e perseguidor. Enquanto o poder romano, como nação, teve uma existência longa, ininterrupta, passou por certas fases durante as quais este símbolo lhe seria aplicável e durante cujo tempo, consequentemente, a besta, em profecias como esta, se podia dizer que não era ou não existia. Assim em Roma,
na sua forma pagã, foi um poder perseguidor em suas relações com o povo de Deus, durante cujo tempo constituiu a besta que era. Mas o Império se converteu nominalmente ao cristianismo, isto é, não ao verdadeiro, ao cristianismo dos homens. Houve uma transição do paganismo para outra fase de religião falsamente chamada cristã. E durante um breve período, enquanto esta transição se estava operando, perdeu seu caráter feroz e perseguidor, e então podia dizer-se da besta que já não era. Passou-se o tempo, degenerou no papismo e de novo assumiu seu caráter sanguinolento e opressor. E então constituiu a besta que virá, ou que havia de vir depois dos dias de São João. As 7 cabeças. Primeiro se diz que as 7 cabeças são 7 montes, e depois 7 reis, ou formas de governo. Porque a expressão do versículo 10, que são também 7 reis, devia-se ler, e estes são 7 reis. 5 já caíram, diz o anjo. Existe um, o 6º estava então reinando. Outro ainda teria de vir e continuar durante um curto espaço de tempo. E quando a besta reaparecesse com seu caráter sanguinolento, opressor, perseguidor, havia de ser sob a 8ª forma de governo, que havia de continuar até a besta ir para a perdição. As 7 formas de governo que existiram no Império Romano são geralmente enumeradas da seguinte forma: primeiro, realeza; segundo, consulado; terceiro, decemvirato; quarto, ditadura; quinto, triunvirato; sexto, império; sétimo, papado. Reis, cônsules, decêmviros, ditadores, triunviros tinham desaparecido no tempo de São João. Ele estava vivendo sob a forma imperial, mas 2 se haviam de levantar depois deste tempo. Uma havia de continuar só por um curto espaço, e daí não ser usualmente mencionada entre as cabeças. Enquanto a última, que é usualmente denominada a 7ª, é na realidade a 8ª. A cabeça que havia de suceder a imperial e continuar por um pouco de tempo não podia ser a papalina, porque essa continuou muito mais do que todas as outras juntas. Compreendemos, portanto, que a cabeça papal é a 8ª e que uma cabeça de curta duração veio entre a imperial e a papal. Em cumprimento disto, lemos que após a forma imperial ter sido derrogada ou abolida, houve um governador que, pelo espaço de cerca de 60 anos, governou Roma com o título Exarca de Ravenna. E assim temos o elo que une as cabeças de imperial e papal. A terceira fase da besta, que era e já não é, mas que virá, é o poder romano sob o papado. E desta forma, sobe do abismo ou baseia o seu poder em pretensões que não têm fundamento, senão na mistura de erros cristãos e superstições supinamente pagãs. Agora, este mesmo capítulo 17, versículos 12 a 14. E os 10 chifres que viste são 10 reis, que ainda não receberam o reino, mas receberão poder como reis por uma hora, juntamente com a besta. Esses têm o mesmo intento e entregarão seu poder e autoridade à besta. Esses combaterão contra o Cordeiro de Deus.
Mas o Cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores e Rei dos reis. Vencerão os que estão com ele, chamados, eleitos e fiéis. Eis aí as 10 pontas. A propósito disso, é preciso reler o profeta Daniel, capítulo 7, onde se demonstra que representam os 10 reinos que saíram do Império Romano. Recebem poder por 1 hora. Em grego original, a palavra significa espaço indefinido de tempo. Poder com a besta, isto é, reinam durante um espaço de tempo contemporaneamente com a besta, dando-lhe a sua força, o seu poder. Crowley, na sua obra sobre o Apocalipse, apresenta o seguinte comentário ao versículo 12. A previsão define a época do papado pela formação dos 10 reinos do Império Ocidental. Receberão poder por 1 hora com a besta. A tradução devia ser na mesma hora. Os 10 reinos deviam ser contemporâneos, diferentemente das 7 cabeças que foram sucessivas. Esta linguagem refere-se ao passado, quando os reinos da Europa davam unânime apoio ao papado. Não se pode aplicar ao futuro, porque após o começo do tempo do fim, haviam de tirar o seu domínio para o destruir e para o desfazer até o fim. Profeta Daniel, capítulo 7, versículo 26. E o tratamento que estes reinos concedem finalmente ao papado é expresso no versículo 16, onde que aborrecerão a prostituta e a porão desolada e nua, comerão sua carne e a queimarão no fogo. Há anos que as nações têm estado a realizar uma parte desta profecia. Só concluirão queimando-a com fogo quando se cumprir o Apocalipse, no versículo 8 do seu capítulo 18. Estes combaterão com o Cordeiro. Versículo 14. Somos aqui levados para o futuro, para o tempo da grande batalha final, porque nesse tempo o Cordeiro de Deus terá assumido o título de Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, título que não usa antes da sua volta. Capítulo 19, versículos 11 a 16 deste Apocalipse. Meus amigos, meus irmãos, o futuro pertence a quem souber o Apocalipse. A nação que souber o Apocalipse governará o mundo. Será que o Brasil sabe o Apocalipse para ser colocado na vanguarda do mundo? São os nossos votos sinceros, realmente sinceros e legionários da boa vontade de Deus. Que o Brasil reine, fazendo triunfar o novo mandamento do Cristo de Deus. Que a paz de Deus esteja com todos agora e sempre. E viva Jesus!